Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Apocalipse, capítulo 1. Vamos fazer leitura a partir do verso 5, a parte B, até o verso 18. Apocalipse capítulo 1, versos 5 a 18, começando na parte B. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Meus amados, quando o apóstolo João escreveu estas palavras, já no final do 1º século, a igreja primitiva estava vivendo os seus dias mais difíceis, mais sombrios, mais dolorosos. Aliás, o 1º século foi marcado por muito sofrimento, e os cristãos foram presos, açoitados, torturados, queimados vivos, crucificados, jogados às feras. Poderíamos trazer à tona a história dos imperadores que governaram nesse 1º século, e muitos deles maltrataram cruelmente os cristãos. Poderíamos começar com César Augusto, que governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo, período em que Jesus nasceu em Belém da Judéia. César Augusto foi sucedido por Tibério César, que governou do ano 14 ao ano 37 da era cristã, o imperador que governava o mundo quando Jesus morreu, ressuscitou e retornou ao céu. Tibério César foi sucedido por um dos homens mais cruéis da história, Calígula, que governou de 37 a 41 da era cristã. Calígula foi sucedido por Cláudio, que governou de 41 a 54, período em que houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma, o que oportunizou o apóstolo Paulo a fazer uma grande coleta nas igrejas gentílicas para remetê-las aos pobres da Judéia. Cláudio foi sucedido por Nero, o mais perverso imperador, o homem que incendiou Roma, o homem que crucificou os crentes, o homem que sentenciou a pena de morte o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Nero governou de 54 a 68. Sucedeu Nero, Vespasiano, que governa de 69 a 79, período em que
Jerusalém foi cercada, tomada, destruída e o templo arrasado. E os judeus dispersos pelo mundo na mais longa diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. No governo também de Vespasiano, exatamente no mesmo ano que Jerusalém foi tomada, no ano 70, foi inaugurado em Roma o Anfiteatro da Morte, o Coliseu Romano, onde numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10 mil cristãos foram mortos com requinte de crueldade. Vespasiano foi sucedido por Tito Flávio, que governa de 79 a 81, o mesmo homem que destruiu Jerusalém, agora domina o Império Romano. Tito Flávio foi sucedido por Domiciano, que governa de 81 a 96, sendo este o primeiro imperador da história a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor em Éfeso, capital da Ásia Menor, para uma colônia penal, para a ilha vulcânica do Mar Egeu, para a ilha de Patmos. É digno de destaque que, a essas alturas, quando João escreve essas palavras, todos os outros apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. A intenção de Domiciano, certamente, era calar a voz do último apóstolo de Jesus, e jogar uma pá de cal na igreja tão sofrida. Mas é importante destacar, que quando os poderosos deste mundo pensam que eles estão no controle, eles estão errados. Porque quando todas as portas se fecharam para João, na terra, Deus abriu uma porta no céu, e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, eu te mostrarei não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Quem tem o controle da história é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ali não era o fim. A ilha vulcânica do Mar Egeu era o começo de uma grande revelação de Deus, onde ele mostraria que a vitória é de Cristo e da sua igreja. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele a princípio, ele vê as 7 igrejas, e no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. Quem é este que estava no meio das igrejas? Quem é este que está aqui no meio desta igreja nesta noite? Esse é tudo em todos, tudo na história, tudo na eternidade, tudo na terra, tudo no céu, tudo na igreja, tudo no mundo, tudo no Antigo Testamento, tudo no Novo Testamento. Ele é o centro da Escritura. Ele é a semente da mulher, ele é o descendente de Abraão, ele é o cordeiro da Páscoa, ele é a coluna de nuvem, ele é a coluna de fogo, ele é o maná que caiu do céu, ele é a água que brotava da rocha, ele é simbolizado pelo tabernáculo, ele é simbolizado pela arca da aliança, ele é simbolizado pelo templo, ele é simbolizado pelas festas, ele é simbolizado pelos sacrifícios, tudo apontava para ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o verbo que se fez carne, ele é aquele que andou por toda parte fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo, ele é o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Este é Jesus a quem adoramos nesta noite. Eu quero destacar nesta noite 3 verdades. A primeira delas, nós vamos ver a grandeza incomparável da pessoa de Jesus. Em segundo lugar, nós vamos ver a grandeza incomparável da obra de Jesus. E em terceiro e último lugar, nós veremos as implicações dessas 2 verdades anteriores: quem é Jesus e o que ele fez.
Então notem comigo a primeira coisa a destacar está no verso 13. Está escrito: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Preste atenção que ele está no meio dos candeeiros, que retratam as 7 igrejas. Ele está ao mesmo tempo em Éfeso, ao mesmo tempo em Esmirna, ao mesmo tempo em Pérgamo, ao mesmo tempo em Tiatira, ao mesmo tempo em Sardes, ao mesmo tempo em Filadélfia, ao mesmo tempo em Laodiceia, ao mesmo tempo na igreja presbiteriana Filadélfia de Sorocaba. Ele está aqui nesta noite. Ele é onipresente. Preciso concordar com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse que neste universo de mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, não há um centímetro sequer onde Jesus não possa dizer: eu estou aqui, eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui. Ele está aqui nesta noite. Ele é onipresente. A segunda verdade está aí no versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. O que isso significa? Significa que ele é eterno. Ele preexiste ao tempo. Ele preexiste ao princípio. Ele preexiste à criação. Ele está fora do tempo. Ele está além do tempo. Ele está dentro do tempo. Ele é transcendente. Ele é imanente. Ele é imanente. Ele não foi criado porque é o Criador. Ele não passou a existir porque é o Pai da eternidade. Na verdade, a Bíblia diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é eterno. Ele não fica obsoleto, arcaico, ultrapassado. Ele é imutavelmente o mesmo, eternamente o mesmo. Terceiro, o verso 14 ainda diz: os olhos como chama de fogo. E o que significa isso, os olhos como chama de fogo? Significa que ele é onisciente. Ele tudo vê, tudo conhece, a todo sonda. Não há nada que escape ao seu conhecimento. Ele conhece o revelado e conhece o oculto. Ele conhece o conhecido e o incognoscível. Ele conhece o que os homens sabem e o que os homens ainda não sabem. Ele detém todo o saber. Nele reside todo o tesouro da sabedoria. É por isso que ele caminha entre as igrejas e vai repetindo e repetindo: eu conheço, 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 eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, eu conheço o lugar onde tu habitas. Ele conhece o seu nome, ele conhece o seu endereço, ele conhece o seu passado, ele conhece o seu presente, ele conhece o seu futuro, ele conhece as suas lágrimas, ele conhece as suas dores, ele conhece os seus dramas, ele conhece as suas angústias, ele conhece você por dentro e por fora, e apesar de conhecer você, ele ama você com amor eterno. Mas notem, versículo 15 diz: os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha. O que esta imagem descrita significa? Significa que ele é onipotente. E significa que ninguém desbanca Jesus, ninguém intimida Jesus, ninguém deslustra a glória de Jesus, ninguém derrota Jesus. Jesus nunca ficou acuado, com medo, inseguro, correndo o risco de ser desbancado e derrotado. Alguns homens, do topo da sua arrogância tola, tentam desbancar Jesus, humilhar Jesus, derrotar Jesus. Mais recentemente, o patrono dos agnósticos da Inglaterra, Richard Dawkins, escreveu um livro ruidoso, Deus, um delírio. Em alguns círculos acadêmicos,
se rasgava a cara em ruidosas gargalhadas, dizendo: agora a Bíblia está desbancada, agora está desacreditada, agora ninguém mais vai acreditar nesse livro, agora Jesus perdeu a sua supremacia. E eu pergunto a vocês: onde está o livro Deus, um delírio? Nem na promoção ninguém compra mais. E a Bíblia continua sendo traduzida, impressa e distribuída aos milhões. E Jesus continua no trono, poderoso e sobranceiro. O Carnaval Brasileiro de 2025 fez apologia ao diabo na maioria das escolas de samba. Pensando com isso que vai destronar Jesus. Há alguns anos em São Paulo, uma escola de samba ensinou o diabo arrastando Jesus pelos cabelos rua fora, como se isso pudesse atingir Jesus. A sensação que eu tenho é do Salmo 2, é que lá de cima ele olha essa cena e ri da tolice humana, porque é Ele quem dá a vida, é Ele quem tira a vida, Ele é quem exalta, Ele quem humilha, Ele quem põe no trono e Ele quem faz apiar do trono. Ele é o todo-poderoso Deus que tem as rédeas da história em suas mãos. Ele é onipotente e Ele vai colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Ele vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Mas tem mais. Veja comigo o versículo 15, que diz que a voz é como voz de muitas águas. E significa que a sua voz é poderosa e irresistível. A sua voz é tão poderosa, meus irmãos, que a Bíblia diz que Ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Sem matéria preexistente, do nada, Ele tudo fez. Ele dá uma ordem e o sol para. Ele dá uma ordem e as estrelas aparecem. Ele dá uma ordem e o vento cessa. Ele dá uma ordem e o mar se acalma. Ele dá uma ordem e a doença tem que ir embora. Ele dá uma ordem e os demônios têm que bater em retirada. Ele dá uma ordem e os anjos saem para obedecê-lo. A sua voz é poderosa e essa voz está ecoando aqui nesta noite, a voz do Evangelho, a voz da sua palavra. Mas notem comigo, o versículo 16, diz que tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O que significa, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes? Significa que ele é o vencedor em todas as batalhas. Jesus nunca perdeu uma batalha. E quando nós remetemos ao futuro, e tratamos daquela batalha final chamada de Armagedon, alguns pensam que é uma região geográfica da Galileia, que você avista do Monte do Precipício em Nazaré, e nações poderosas se reunindo ali, com armas pesadas, com tanques de guerra, com armas de destruição. Mas na verdade, nessa batalha final, a única arma que vai ser acionada é a espada afiada de 2 gumes que sai da boca de Jesus. Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, com a manifestação da sua vinda. Ele não precisa do braço da carne para dar-lhe vitória. Ele é o vencedor em todas as batalhas. Ele é irresistível. Ele é poderoso. Mas ainda notem comigo no versículo 16, que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ele é glorioso. E o Cristo que João está vendo aqui em Pátimos não é o Cristo que ele viu no Getsemane, suando sangue, chorando, prostrado com o rosto em terra. O Cristo que ele está vendo aqui não é mais aquele Cristo
esbordoado e cuspido do sinédrio judaico. O Cristo que João está vendo aqui não é mais aquele Cristo vilipendiado e espancado do pretório romano. Não é mais aquele Cristo que caminha exangue pelas ruas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João está vendo aqui não é aquele Cristo suspenso entre a terra e os céus, pregado naquele leito maldito. Não, o Cristo que João está vendo aqui é o Cristo vitorioso, é o Cristo glorioso. Seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés como de bronze polido, a sua voz é de como muitas águas, e ele segura a igreja em suas mãos, e o seu rosto brilha como o sol na sua força. Ele é o Cristo glorioso. Mas notem, versículo 17, está escrito que quando João o vê, cai a seus pés como morto, e João era o mais próximo discípulo de Jesus, mas diante do Cristo da glória, ele é impactado, como Jó foi impactado, como Isaías foi impactado, como Paulo foi impactado pela presença gloriosa de Jesus. E esse Cristo, meus amados, é o Cristo da nossa restauração, porque o verso 18, quando João está caído aos seus pés, ele põe a mão direita sobre ele e diz assim: ô João, fica com medo não, porque eu sou o primeiro, e eu sou o último, eu estive lá no começo, eu vou estar lá no fim, e eu estou no processo. Fica com medo não, João, porque eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Nós não adoramos o Cristo que esteve vivo e está morto, nós adoramos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Não tenha medo não, João, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem a chave tem o poder, quem tem a chave tem a autoridade, quem tem a chave tem o controle. O Cristo que adoramos manda no céu, manda na terra, manda no inferno. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. É o Cristo poderoso, é o Cristo glorioso a quem adoramos nesta noite. A glória incomparável da sua pessoa. Esse é o primeiro ponto da mensagem. Vamos ao segundo ponto. A glória incomparável da obra de Jesus. Remeto vocês ao verso 5, parte B. E a primeira coisa a destacar está aí: aquele que nos ama. A primeira coisa é: Jesus ama você. Não, essa não é uma frase comum, não vou repetir. Jesus ama você. Eu não conheço remédio mais eficaz para curar autoestima achatada e complexo de inferioridade do que esta é verdade. Jesus ama você. Os puritanos da Inglaterra diziam: achas pouco seres amado por Deus? Agora preste atenção. Às vezes, as pessoas nos amam porque elas não nos conhecem totalmente. Se elas conhecessem todos os pensamentos que povoam a nossa mente, talvez fugiriam de nós, chocadas, escandalizadas. Mas Jesus conhece você por dentro e por fora. Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece as suas palavras antes que elas cheguem à sua boca. Ele conhece você total e exaustivamente, e apesar de saber tudo a seu respeito, Ele ama você com amor eterno. Não há nada que você possa fazer para Ele amar você mais, não há nada que você possa fazer para Ele amar você menos. Ele ama você com amor eterno. Agora, a causa do amor dele por você não está em você, nem em mim. Ele nos ama não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Ele não nos ama por causa das nossas virtudes, mas apesar dos nossos pecados. A causa do amor dele por nós não está em nós, está nele mesmo.
O amor dele, diz a Bíblia, é abundante porque é derramado pelo Espírito Santo. O amor dele é imerecido porque nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. O amor dele por nós é provado porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nunca duvide que Jesus ama você, porque ele não escreveu em letras de fogo nas nuvens, eu te amo. Ele esculpiu na cruz do Calvário, eu te amo. A segunda verdade, ou a segunda obra que precisa ser destacada, está no verso 5 ainda, que diz assim: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, a primeira verdade é que ele ama você, a segunda verdade é que ele morreu por você. Ele deu a sua vida por você. Ele não morreu porque foi uma vítima indefesa do sistema do Império Romano. Ele não foi para aquela cruz porque sucumbiu à trama do sinédrio judaico. Ele não foi para aquela cruz porque Judas o traiu por ganância ou porque Pilatos o sentenciou por covardia. Ele chegou a dizer: ninguém tira a minha vida de mim, eu, pelo contrário, espontaneamente a dou. Ele não foi para aquela cruz esperneando, ele caminhou para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ele morreu propositadamente pelos nossos pecados, para nos libertar do pecado. Implica, portanto, que pecado escraviza. A Bíblia diz que quem pratica o pecado é escravo do pecado. E essas algemas não podem ser quebradas por nenhum rito sagrado, por nenhuma religião. Você não consegue libertar a você mesmo dos seus pecados. O profeta Jeremias disse que assim como um etíope não pode mudar a cor da sua pele, assim como um leopardo não pode apagar as manchas da sua pele, assim também nós não podemos mudar a nós mesmos. Agora preste atenção, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não tem nenhum divã de um psicanalista, por mais perito que ele seja, não tem nenhuma experiência mística que você possa experimentar, nenhum ritual sagrado, nenhum remédio na farmácia, que possa atenuar a dor da culpa, do chicote da culpa que assola a sua consciência, mas o sangue de Jesus liberta você, a morte de Cristo restaura você, perdoa você, traz para você perdão, restauração e vida nova. Pelo seu sangue Ele nos libertou dos nossos pecados, pela sua morte Ele nos libertou dos nossos pecados. Louvado seja Deus. A terceira obra que ele realizou por nós está no versículo 6. Confira comigo. E nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Primeiro, ele amou você. Segundo, ele morreu por você. Terceiro, ele exaltou você. Entendamos isso, porque lá no Antigo Testamento, um sacerdote não podia ser rei, e um rei não podia ser sacerdote. O rei Uzias, do topo da sua arrogância, depois de 5 décadas no poder, tentou usurpar o ofício sacerdotal e entrou no templo para queimar incenso e ficou leproso. Mas Jesus veio ao mundo e ele exerceu o ofício de profeta, de sacerdote e de rei. E você que crê em Jesus é constituído por ele rei e sacerdote. Corre em suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores.
O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e agora você não precisa de que alguém apresente você, que represente você. Agora você não precisa de um guru espiritual, agora você tem livre acesso à presença de Deus. Você pode entrar na sala do trono a hora que você quiser, no dia que você quiser, onde você estiver, como você estiver, porque a sala do trono está franqueada para você, porque agora você é sacerdote, agora você é rei, você tem um sacerdócio real, conectado com Deus. Agora você está sentado com Cristo, nas regiões celestes, acima de todo o principado e potestade. Quarto lugar, primeiro, Ele amou você. Segundo, Ele morreu por você. Terceiro, Ele exaltou você. Quarto, Ele voltará para você. Olha o verso 7, por favor. Verso 7 comigo, por gentileza, olha aí. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Irmãos amados, nós já cantamos isso aqui hoje. Nós aguardamos a volta de Jesus. Na ponta dos pés clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aqui está, amados, a acrópole da nossa esperança, o pináculo da nossa fé, a consumação da nossa redenção. Jesus voltará. E Ele voltará pessoalmente. Ele não vai mandar um embaixador para representá-lo, não. Ele pessoalmente virá. Ele voltará visivelmente, todo olho verá. Vai ser o evento mais público da história da humanidade. Não haverá montanha tão alta, vale tão escuro, caverna tão escondida, que possa impedir que todo olho o veja vindo na sua glória. Por isso Ele alertou: vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Vigiai, porque você não vai saber se vai ser de tarde, de noite, ou de manhã ao cantar do galo. E eu posso lhe garantir que Jesus voltará à tarde. Ele voltará à noite. Ele voltará de manhã. Jesus está falando certamente de fusos horários. Porque se Ele voltar de manhã no Brasil, Ele volta de noite no Japão. Se Ele voltar de manhã no Brasil, Ele volta de tarde na Europa. Então Jesus vem de manhã, Jesus vem de tarde, Jesus vem de noite. Eu não sei que dia, eu não sei que hora, mas Ele prometeu que vai voltar, e todo olho verá. Ele voltará audivelmente, porque a Bíblia diz: ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Ele descerá dos céus. Se vai ser o evento mais público da história, há de ser também o evento mais sonoro da história. Ele voltará ainda repentinamente, porque vai ser como um relâmpago que risca os céus do oriente ao ocidente, vai ser como abrir e fechar de olhos. Portanto, prepare-se, porque naquele dia não vai ter mais chance de se preparar. Ou você tem azeite na sua lamparina, ou você não entrará na sala das bodas do Cordeiro. Ainda Ele voltará inesperadamente. Vai ser como ladrão, que não manda um WhatsApp dizendo para você: prepara um pão de queijo, porque eu estou chegando tal dia, tal hora na sua casa. Ele chega inesperadamente. Na linguagem do apóstolo, do Senhor Jesus Cristo, no sermão profético, vai ser como nos dias de Noé, onde as pessoas compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento, até que chegou o dilúvio, e era tarde demais. E eu pergunto a vocês: que mal há em comprar e vender? Que pecado existe em casar-se e em dar-se em casamento? O que Jesus quis enfatizar? O que Ele quis enfatizar é que o mundo vai estar, a roda do mundo vai estar girando, o comércio vai estar aberto, as indústrias vão estar funcionando, os aviões vão estar decolando, os carros vão estar saindo da garagem, as crianças estão indo para a escola, os homens e mulheres estão indo para o trabalho, as pessoas estão marcando o casamento, as pessoas estão construindo a vida, o mundo vai estar acontecendo, e é nessa azáfama, é nesse movimento que Ele vem, inesperadamente.
Prepare-se, portanto, para encontrares com o Senhor teu Deus. Mas Jesus voltará, meus amados, finalmente, de forma gloriosa e vitoriosa. E diz a Bíblia que ele vem, se assenta no trono, julga as nações, coloca todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e entra para as bodas do Cordeiro com a sua igreja, enxugando os nossos olhos toda lágrima, fazendo cessar para sempre a dor, o sofrimento, o luto, e nós estaremos com ele, contemplando a face dele, servindo a ele e reinando com ele para sempre e sempre e sempre. Esta é a gloriosa obra de Jesus. Último ponto da nossa mensagem, o terceiro ponto, são as implicações dessas verdades anteriores. Primeira implicação: então você não precisa ter medo da vida, pois ele diz: eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Tem muita gente hoje ainda, meus irmãos, com medo da vida, não suporta a vida. Tem muita gente entupindo as veias de drogas porque não aguenta a vida. Tem muitas pessoas se embriagando nas esquinas porque não aguenta o peso da vida. Tem muita gente flertando com a morte, saltando nos braços do suicídio porque não aguentam a vida. Mas no dia que Jesus entra na sua história e entra na sua vida, a vida passa a ter sabor, porque viver é um privilégio. Você pode afirmar: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Você precisa amar a vida, sentir o sabor da vida, porque ele veio para trazer vida, e vida em abundância, e ele tem para você a própria vida eterna. Você precisa ter medo da vida. Segundo lugar, segunda implicação: então você não precisa ter medo da morte. Foi ele quem disse: eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Se a morte é o rei dos terrores, Jesus é o rei dos reis. Ele venceu a morte, ele matou a morte, ele arrancou o aguilhão da morte, ele ressurgiu inaugurando a imortalidade, e ele é a ressurreição e a vida, e quem crer nele nunca mais morrerá eternamente. Terceira implicação: então você não precisa ter medo do desconhecido. Me permita explicar esse ponto. Uma pergunta diagnóstica: quem no auditório aqui hoje tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Levante a mão. Bendito seja Deus. Então você tem certeza do céu, que a sua pátria é o céu, e você tem garantia disso, e graças a Deus que pode ter mesmo. E não obstante isso, você e eu não sabemos o que vai nos acontecer do ponto de vista humano daqui a 5 minutos. Pastor Júnior não tem garantia de que no próximo culto público desta igreja, todas as pessoas que estão nesse auditório estarão vivas. Nós não enxergamos no escuro, nós não enxergamos na curva. O que eu quero dizer com isso é que quando João foi levado para aquela ilha, o cenário era muito sombrio, parecia o fim. Ele já estava velho, seus pares já tinham morrido, todos martirizados, os crentes estavam sendo queimados vivos, jogados às feras, crucificados, a terra estava bêbada de sangue dos mártires cristãos. Parecia que seria o ocaso da história da igreja. Mas de repente, ele escuta uma voz dizendo: sobe para aqui. E quando ele, numa visão, sobe para o céu, ele vê alguém sentado no trono. O Todo-Poderoso Deus. Aquele que é santo, santo, santo.
E ele vê um livro escrito por dentro e por fora, na mão daquele que está sentado no trono, e uma pergunta é feita: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E essa pesquisa é feita no céu, na terra e debaixo da terra, e ninguém foi encontrado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João chorava muito, até que escuta uma voz de um ancião: senhores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os selos. E então Jesus, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, que morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação, tomou o livro, abriu os seus selos, as trombetas foram tocadas, o quarteto do mal se levanta, as taças da ira de Deus são derramadas, o quarteto do mal é quebrado e derrotado, e o Cordeiro de Deus, Jesus, o Verbo eterno, vem com grande glória e poder para julgar as nações, para vencer os inimigos e para reinar com a sua igreja. O desconhecido para João era conhecido de Deus, o que você não conhece, Deus conhece, e Ele está com você nas curvas da história, nas noites escuras da história. Você não precisa ter medo do desconhecido, porque Jesus está dentro do desconhecido. Finalmente, você não precisa ter medo da eternidade, porque Ele diz: eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Quando os milênios rolarem nas dobras do futuro, Ele, Jesus, estará lá conosco. Será o nosso prazer, o nosso deleite, a nossa recompensa. Nós o veremos, nós o serviremos, e nós reinaremos com Ele para sempre e sempre. Nós moraremos nele e Ele habitará em nós. Não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já terão passadas, e nós viveremos para sempre, para nos deleitarmos nele e glorificarmos a Ele como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. Que verdades preciosas! Quem Ele é, o que Ele fez, e o que podemos desfrutar nele, por causa da obra dele, em nosso favor. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos 27. Faremos a leitura a partir do verso 9 e leremos até o capítulo 28, verso 10. É uma passagem longa, mas extremamente didática, fácil de compreender e com muitos ensinos para nós nesta noite. Atos 27, verso 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o norte ou nordeste para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar.
Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriavam os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arreiado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encavou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar,
vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi a visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amém. Eu quero meditar com vocês hoje sobre o tema como passar vitoriosamente pelas tempestades da vida. Eu quero dizer para você, a título de introdução, que nós escolhemos o destino da nossa viagem, mas nós não escolhemos a maneira de chegar lá. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O sonho de Paulo era ir a Roma, mas ele chegou em Roma preso, algemado, depois de um naufrágio, depois de perder tudo. Muitas vezes na vida é assim, nós planejamos uma coisa e acontece outra. Mas mesmo quando os nossos planos são frustrados, o projeto de Deus se cumpre literalmente. A nossa vida, tantas vezes, pode ser comparada com uma viagem, às vezes até tempestuosa. Você pega, por exemplo, o grande clássico de John Bunyan, O Peregrino. Este livro descreve a vida do cristão rumo ao paraíso. Tantas lutas, tantos inimigos, tantos perigos, tantas ameaças. Mas ele caminha vitoriosamente. Na literatura secular, você pega, por exemplo, a Odisseia de Homero, também descreve a vida como uma viagem. Esse registro bíblico não é certamente uma alegoria, mas é uma dramática realidade com muitas lições oportunas para nós. Mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus, isso é tão importante entender. E a nossa vontade sendo realizada, nós enfrentamos tempestades. É muito importante compreender isso, irmãos. Está lá em Romanos 1,14. Romanos 1, a partir no primeiro capítulo, até o versículo 14, que Paulo demonstra que ele tinha desejo de visitar a igreja de Roma. Ele coloca isso lá no final da carta, 15, 28. Era seu desejo ir a Roma e de Roma ser enviado à Espanha. Quando ele estava preso em Jerusalém, lá em Atos 23, 11, o próprio Deus apareceu para ele e disse: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você dê também testemunho em Roma. Quando Paulo toma a decisão de ir para Roma, para ser julgado diante de César, porque Deus o queria em Roma, porque ele queria estar em Roma, ele enfrenta um naufrágio. Ele é picado por uma cobra. Ele enfrenta dificuldades terríveis de um naufrágio. Mas o projeto de Deus se cumpriu, apesar da tempestade. A tempestade não colhe Deus de surpresa. A tempestade é uma agenda de Deus na jornada da nossa vida. E eu gostaria então que você pudesse acompanhar comigo as lições desse texto. A primeira verdade que eu quero destacar é que nas tempestades da vida, precisamos estar atentos às placas de sinalização colocadas por Deus ao longo do nosso caminho. Primeira placa, com a Bíblia aberta comigo agora, todo mundo. Capítulo 27, versículo 10. Veja aí, a primeira placa é a advertência. Paulo disse: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Quando eles embarcam para Roma, a viagem parecia segura, parecia tranquila, era um bom barco, havia um comandante, havia marinheiros,
havia soldados, os passageiros estavam em segurança. Mas se você começar a ler o texto anterior, no capítulo 27, lá no verso 4, já fala de ventos contrários. Chegou o momento em que Paulo precisamente adverte: vejo que a viagem vai ser trabalhosa, vão ter prejuízo. Mas eles não ouviram, o comandante não ouviu, o centurião não ouviu, não deram atenção à palavra de Paulo, à voz de Paulo, não leram as placas. Eu quero dizer, meus irmãos, que muitas vezes nós atraímos tempestades na nossa própria vida quando não lemos as placas, quando não observamos os alertas de Deus, quando não lemos os avisos de Deus, quando Deus coloca outdoors no nosso caminho, na nossa estrada, e nós fechamos os olhos a essas advertências. É assim na vida. Pensa comigo. Um filho que chega em casa 3 horas da madrugada todo dia, isso é um alerta, isso é um sinal. Pense comigo, um casamento onde marido e mulher já não dialogam mais. O silêncio, a rispidez, a indiferença, isso é uma placa, trazendo um grande letreiro de aviso: cuidado. Imagine você, se você gasta mais tempo diante da televisão do que diante da sua Bíblia, isso é um sinal. Você tem tempo para passar 30 mensagens no seu telefone por dia, mas você não tem tempo para estar 5 minutos a sós com o seu Deus, isso é uma placa, isso é um aviso. Deus coloca placas de advertência no nosso caminho. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção: o descrédito. Olha o versículo 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. O que significa isso, irmãos? Nós precisamos buscar conselhos, orientação, direção para a nossa vida com aqueles que andam com Deus. Eles não deram atenção à palavra de Paulo, e Paulo era um homem de Deus, Paulo era um homem dirigido pela vontade de Deus, mas eles não quiseram ouvir, eles não escutaram a advertência, eles deram total descrédito ao que Paulo disse. E aí pense comigo, quanto sofrimento as pessoas têm na vida, porque não dão crédito aos conselhos que vêm de Deus. Pense comigo nisso. Quantos filhos, quantas filhas choram hoje amargamente com um casamento turbulento, porque não ouviram conselho de pai e mãe? Quantas pessoas hoje estão arruinadas, moral, emocional e espiritualmente, porque não ouviram conselhos nos momentos mais críticos e dramáticos da vida, onde precisava se tomar uma decisão certa. Terceira placa: a voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. Confira o verso 12 comigo. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali. Paulo disse: não é seguro, mas a maioria venceu. A maioria disse: não é seguro, vamos partir, vamos embora. Não tem problema, não tem perigo, a advertência de Paulo não tem fundamento, vamos embora. E a maioria venceu. Esse é um grande perigo na vida, porque há um ditado popular aí que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Nada mais longe da verdade do que isso. Via de regra, a maioria está errada, via de regra. Deixa eu lhes dar um exemplo bíblico. Vocês se lembram do casamento de Sansão? Sansão era um nazireu. Como nazireu, ele não podia fazer 3 coisas. Ele não podia tocar em cadáver, ele não podia beber bebida forte, e ele não podia cortar o cabelo. Pois bem, ele toca em cadáver, quebrando o primeiro voto. Quando ele procura um favo de mel na caveira de um leão morto, quebra ali o primeiro voto.
Quebra o segundo voto quando ele vai fazer a festa do seu casamento, e diz lá em Juízes que ele deu uma festa, diríamos hoje, de arromba, porque não queria ser diferente dos moços da sua época. Ele não teve peito para dizer, eu sou diferente, eu sou nazireu, eu não posso fazer do mesmo jeito que todo mundo faz. Quebrou o segundo voto. Terceiro voto, ele vai brincar com a tentação e com o pecado, e o cabelo dele é cortado. E quando ele quebra o terceiro voto, o Espírito de Deus se ausenta dele, e ele se torna um homem vulnerável, fraco, que é dominado, que é tomado, que é escravizado, que é humilhado, que é envergonhado e chega à morte. Porque quis seguir a voz da maioria. Quarto lugar, preste bem atenção nisso. Quem não escuta conselhos, escuta coitado. Vamos ver o texto. Olha comigo o versículo 13. A aparente segurança. Eles saíram, porque a maioria disse, vamos embora, vamos partir. Olha a aparente segurança no verso 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Eu fico até imaginando que deve ter tido um bochicho nesse navio, dizendo assim, está vendo aí, esse Paulo não está com nada. Começamos a viagem, olha que vento tranquilo, olha que mar calmo. Se fosse um voo, olha que céu de brigadeiro. Está tudo muito bem. Esse Paulo não sabe o que fala. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem sempre Deus traz o seu juízo para o homem no momento exato que ele comete o seu pecado. Tem hora que ele pensa que o pecado compensa, que a desobediência é que tem vantagem. Há uma espécie de aparente segurança, mesmo quando as pessoas quebram um preceito divino. Mas veja o segundo ponto, o perigo, versículo 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroquilão. De repente, quando está tudo calmo, acontece uma crise. A paz se desinstala. A turbulência chega. A tempestade se estabelece. A vida se transtorna, tudo vira de ponta cabeça. É a crise que vem para transtornar a vida. Resultado, terceiro lugar, outra consequência, a impotência. Olha o versículo 15. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Sabe o que significa isso? Tem hora que a crise é tamanha, que você perde o controle. Não adianta você estar com a mão no leme. Você quer ir para a direita, você vai para a esquerda. Você quer ir para a esquerda, você vai para a direita. Você quer avançar, você dá marcha ré. As rédeas já saíram da sua mão. Você perdeu o controle. Você não tem mais domínio sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre as suas emoções. É a impotência total. A vida fica de ponta cabeça. Quarto lugar, o prejuízo. Olha aí comigo versículos 18 e 19. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. 19, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Ou seja, quando você não lê as placas, quando você não atende os avisos de Deus, não vem apenas prejuízos emocionais, morais e espirituais, vem também prejuízos financeiros, materiais, físicos. Quinto, a desesperança. Olha o verso 20. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Fim de linha, fundo do poço, não tem mais saída. A conclusão que eles chegaram é o seguinte: estamos perdidos, estamos mortos. Não nos resta outra opção senão um naufrágio inevitável. E diz a Bíblia que a esperança de todos se dissipou.
Eu não sei como é que você veio aqui hoje, mas talvez você esteja vivendo uma tempestade na vida, e quem sabe até você já chegou a esse ponto de perder a esperança, de uma solução, de uma saída. Mas eu quero partilhar com você o segundo ponto dessa mensagem. Nas tempestades da vida, não apenas precisamos ler as placas, mas nas tempestades da vida, precisamos olhar para Deus e não para as circunstâncias, e nos levantarmos como encorajadores. Destaco aqui alguns pontos. Primeiro, na tempestade, encoraja as pessoas e encaminha as pessoas para a vida. Veja comigo o verso 22. Preste atenção, irmãos, que no verso 20 dissipa-se toda a esperança. Mas no verso 22 tem uma adversativa. Mas, entretanto, porém, todavia, mas, diz Paulo, já agora vos aconselho bom ânimo. Preste atenção nisso. Você sabe quem é um gigante ou é um fracassado, não é na hora da celebração, é na hora da crise. É na crise que se forjam os grandes líderes. Na hora da crise, os covardes se rendem, se capitulam, mergulham no total desânimo. Mas na hora da crise, Deus levanta alguém para dizer o seguinte: tem esperança, tem saída, tem resposta, tem direção. E diz o texto no verso 22, mas agora vos aconselho bom ânimo. Quando todos pensam em morte, você precisa ser um agente da vida. Agora notem, é bem verdade que Paulo chegou a pontuar isso. Ele chegou a pontuar isso, mas ele não fica nessa mensagem negativa do verso 21. Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora vos aconselho bom ânimo. Sabe por quê? Tem gente que quando vê a crise pegar e ele alertou para não fazer aquilo e a pessoa fez e levou a consequência devida, ele diz: bem feito, eu avisei, agora vocês se virem, agora não estou nem aí, agora vou morrer mesmo. Você conhece gente assim? Nesse momento, não procure culpados, aponte solução. Porque na crise, achar culpado é fácil. Botar a culpa neste, naquele outro é fácil. Na crise, você se torna uma pessoa diferente quando você aponta saída e solução. Em outras palavras, irmãos, todo problema traz uma espécie de semente de vitória para nós. Segundo, na tempestade, na crise, é preciso abandonar o medo. Veja você o verso 22 novamente. Já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Meus irmãos, a situação é de pânico. Tem 276 pessoas nesse navio. Tem 14 dias que o sol não aparece e as estrelas também não. Tem 14 dias que toda essa gente não come um pedaço de pão, não bebe um copo d'água. Eles já tinham se rendido à morte, já tinham se entregado ao desespero, ao desânimo, à total desesperança. E nesse momento de medo, de pânico, em que a morte mostra a sua carranca, é necessário que você se coloque e se apresente diante de Deus e diz: tem bom ânimo, não tenha medo, Deus ainda está no controle, apesar de nós não estarmos mais no controle. Quando você está com medo, você já abandonou a fé. Mas quando você ainda crê na tempestade, o medo precisa ir embora. Terceiro lugar, na tempestade, abra os olhos para ver a intervenção de Deus. Olha comigo os versos 23 a 26. Você pode ler comigo? 23 a 26, vamos juntos?
Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Meus amados irmãos, é tão importante você entender que quando os recursos humanos acabam, os recursos de Deus continuam intactos. E se você lê a história bíblica e a história da humanidade, você vai notar isso. Às vezes Deus deixa você ir ao último furo, para que quando o livramento chegar, você não atribua nada do livramento a você mesmo, para que Deus receba toda a glória. Porque se o livramento veio pela nossa destreza, pelo nosso engenho, pela nossa capacidade, pelo nosso conhecimento, pela nossa habilidade, então nós nos sentiremos grandes, heróis. Vamos desejar os aplausos, a medalha de honra ao mérito, o reconhecimento. Mas às vezes Deus deixa você chegar a uma tal situação, diz: não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais recurso, não tem mais método, não tem mais estratégia, não tem mais nada, a não ser que Deus faça um milagre. E nesse momento Deus é poderoso para fazer o milagre, para que a glória seja totalmente dele. Notem vocês que o anjo só aparece na hora em que o pânico já tinha tomado conta de todos, em que a morte era a sentença lavrada para todos. É aí que o anjo de Deus aparece, é aí que o anjo de Deus traz direção, segurança para eles. E Deus é assim. Deus é assim. Ele permite que os jovens sejam lançados na fornalha. Ele permite que Daniel seja lançado na cova dos leões. Ele permite que o Pedro salte no mar e comece a se afogar. Ele vem ao nosso encontro na quarta vigília da noite, quando a nossa esperança de salvamento já se dissipou. Então não perca o ânimo não, fica desanimado não, fica com medo não. A crise está grande, seu Deus é maior que a crise. A tempestade é grande, seu Deus é maior que a tempestade. Os recursos humanos esgotaram, o recurso de Deus ele está disponível. Quarto lugar, na tempestade é preciso ter prudência. Vejam vocês, irmãos, que nós cremos no poder de Deus sobrenatural, mas o poder sobrenatural de Deus não dispensa prudência. Se não, vejamos. Olhe comigo versos 30 a 32. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, o bote salva-vidas, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, estavam querendo largar o barco, fugirem. Disse Paulo ao centurião, versículo 31, e aos soldados: se estes marinheiros não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o anjo falou que não vai morrer ninguém, mas nós precisamos dos marinheiros com a gente. O sobrenatural não dispensa o natural, a prudência humana. Veja segundo lugar, versos 33 e 34. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nem nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nenhum fio de cabelo. Mas o fato de ter uma promessa que nenhum de vós perderá nenhum fio de cabelo, não dispensava eles de se alimentarem depois de 14 dias sem comer.
O sobrenatural não dispensa a prudência. Vejam mais, versos 42 a 44. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Ou seja, os soldados eram responsáveis por esses homens, eles eram prisioneiros. E se um prisioneiro fugisse debaixo da guarda de um soldado romano, o soldado romano devia receber a punição que aquele prisioneiro deveria receber. Então o soldado disse: para a gente salvar a nossa pele, vamos matá-los. Quis Deus que o reconhecimento de Paulo diante do centurião salvasse os demais prisioneiros, e nenhum deles perecesse, como o anjo disse a Paulo naquele navio. Quinto lugar, na tempestade, meu irmão, é preciso lançar as âncoras. Veja comigo o verso 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Eu gostaria, não digo você de alegorizar não, mas eu gostaria de dar uma espiritualizada no texto agora para entender as âncoras. Que âncoras poderiam ser essas? Âncora é aquilo que segura, não? É aquilo que prende você para não sair do lugar na hora da terrível tempestade. Eu queria olhar para o texto, algumas âncoras dessas. Primeiramente, vamos pensar na âncora da fé. Olha comigo, por gentileza, versículo 24 e 25. Dizendo Paulo: não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Sabe o que você e eu precisamos na hora da tempestade? É crer que o que Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. Eu confio em Deus, do jeito que Ele falou, vai acontecer. Deus não permite que nenhuma das suas palavras caia por terra, nenhuma das suas promessas caia por terra. Isso é fé, é crer que o que Deus falou é verdade, e o que Deus prometeu, Ele cumpre. Isso é fé. Às vezes, queridos, nós precisamos confiar que diante das tragédias da vida, Deus está construindo um projeto maior. Eu nunca me esqueço uma experiência que a minha irmã querida e amiga pessoal, doutora Edmeia Williams, vivenciou no Rio de Janeiro. Ela tem um trabalho social e espiritual muito bonito no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro. Há muitos anos, com crianças carentes. E uma determinada noite, com uma tempestade no Rio de Janeiro, o telefone tocou, ela foi chamada às pressas, porque o barracão de tábua que abrigava aquelas crianças veio ao chão por causa da tempestade. Ela foi para lá, a imprensa já estava lá, e o único que caiu naquela região foi o barracão da obra missionária que ela realizava. E aí os repórteres quiseram tirar uma casquinha nela. Você confia em Deus? Confio. Por que o único barracão que caiu aqui foi o seu? E ela por um momento ficou em silêncio. Daqui a pouco disse: sabe por que caiu? Ele não caiu, foi Deus que o derrubou. Deus não quer mais um barracão de tábua aqui. Deus quer aqui um prédio de alvenaria, de 3 andares, para abrigar de forma mais decente essas crianças. E foi o que aconteceu. O barracão caiu, construíram um prédio. Quando o nosso barracão cai, meu irmão, é porque Deus quer que algo maior seja construído no lugar. Segunda âncora. A âncora da adoração. Veja comigo o versículo 35. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. Depois de o partir, começou a comer.
Meu irmão, dar graças a Deus depois que o problema está resolvido é fácil. Adorar a Deus depois da vitória é fácil. Paulo está dando graças a Deus e adorando a Deus antes do problema ser resolvido, apenas com a promessa da solução. Isso é fé. Isso é fé. Eu fico olhando a história do Abraão. Já pensou? Deus trocar o nome do camarada com 99 anos. Ele tinha o nome de Abrão. Abrão é grande pai. Não tinha filho, mas era um grande pai. Aí Deus resolve trocar o nome do camarada para pai de grande ou numerosa nação. E eu imagino o camarada lá se apresentando. Qual é o seu nome, senhor Sião? Eu sou o pai de uma grande nação. Quantos filhos você tem? Não tem ainda não. Mas eu vou ter. Eu vou ter. Você dá graças a Deus antes do milagre acontecer. Que você crê que o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Terceira âncora, a âncora da oração. Olha o verso 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Eu nunca vi na Bíblia uma oração mais óbvia do que essa. Sabe por quê? O dia amanhece se você orar, e se você não orar, ele amanhece do mesmo jeito. Ou não? Amanhece. Mas você já orou para o dia amanhecer alguma vez na vida? Eu já. Tem noite tenebrosa demais, irmãos. Tem noite longa demais. Tem noite difícil demais. Tem noite que você diz, meu Deus, eu não aguento mais. Eu estou perecendo, Senhor. Ou amanhece esse dia trazendo luz, ou eu não aguento. Eles oraram para amanhecer o dia. Sabe o que aconteceu? Olha o versículo 39. Quando amanheceu, eles avistaram a enseada. Eles oram para o dia amanhecer, e quando o dia amanhece, a solução chega. Tem hora, meu amado irmão, que você no miolo da tempestade, você precisa orar por um livramento, orar por uma intervenção divina, ainda que possa parecer algo natural demais, mas no natural demais, o sobrenatural acontece. Quarta âncora, a âncora da certeza. Olha comigo o versículo 26, eu acho isso incrível. Paulo diz no verso 25, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Eu gosto dessa expressão, é necessário, porque algumas coisas é necessário mesmo, tem que acontecer. A Bíblia diz lá em João 4, era necessário Jesus passar por Samaria. Jesus tinha uma agenda para salvar aquela mulher samaritana, e através daquela mulher, toda aquela vila, toda aquela província. Necessário. Era necessário que eles fossem dar numa ilha. Paulo saiu dessa tempestade apenas com a sua vida como despojo. Mas a partir daí, Deus recomeça um novo projeto na sua história. Terceira lição que eu gostaria de partilhar com vocês é que nas tempestades da vida nós precisamos nos distinguir das demais pessoas. Se você perceber, agora no capítulo 28, versículos 1 e 2, diz que os malteses, que os bárbaros que não falavam o grego, da ilha de Malta, prepararam para eles uma fogueira, para aquecê-los. Eles estavam com frio, estava chovendo, e então, eles foram ali, para perto daquela fogueira. Eu acho isso tão bonito, embora uma coisa tão simples, mas quem está com frio, quem está molhado, não tem lugar melhor do que uma fogueira, para você se aquecer, para você se enxugar, para que você tenha conforto, para que você tenha aconchego. E eu quero dizer para você, meu irmão, que nós precisamos ficar perto daquele ambiente quentinho, da comunhão, da amizade,
das boas companhias. Ficar perto de gente que ajuda você a se aquecer, abençoar a sua história, abençoar a sua vida. Segunda coisa que me chama a atenção, está no versículo 3, é que Paulo desejou deliberadamente que aquela fogueira não se apagasse. E ele foi catar gravetos para alimentar aquele fogo. Olha o versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos. Quantas pessoas estavam no navio? 276. Não consta bem que nenhum dos demais fizeram isso. Mas Paulo fez. E esse negócio de catar graveto é um negócio legal. Manter o fogo aceso. Onde falta combustível, o fogo se apaga. Você tem que catar seus gravetos, meu irmão. Eu tenho certeza que se você veio aqui nesta noite, é porque você veio catar gravetos, para que essa chama não se apague no seu coração. Você tem que catar gravetos para que você tenha uma família melhor, para que você tenha uma igreja melhor, para que você tenha uma vida mais cheia do fogo, do poder do Espírito Santo de Deus. Catar graveto. Às vezes até na vida, nas outras áreas da vida. Eu escutei uma história que me impressionou muito. Uma empresa estava colocando no jornal propaganda que estava precisando de engenheiro. E o engenheiro estava desempregado na cidade e foi lá. Botou sua roupinha melhor, seu paletó, sua gravata, sua pastinha bonita. Chegou lá, falou, eu li no jornal que essa empresa está precisando de engenheiro, e eu sou engenheiro e estou precisando de um emprego. E a pessoa que atendeu diz, olha, eu sinto muito, mas essa vaga já foi preenchida. Agora só tem mais vaga aqui para motorista, não tem mais para engenheiro. Ele voltou triste, cabisbaixo. Quando ele estava no pátio pegando o carro, deu um insight nele e voltou. Pois eu sou motorista. E eu gostaria de pleitear a vaga de motorista. Aí o diretor da empresa escutou essa conversa e disse, vem cá, entra na minha sala. Eu vou contratar você como engenheiro. Gostei da sua atitude, gostei da sua humildade, gostei da sua postura. E aquele homem se tornou não apenas um engenheiro daquela empresa, mas um dos diretores daquela empresa. É preciso ter humildade para catar os seus gravetos em qualquer área da sua vida. Mas, queridos irmãos, eu quero concluir. Nas tempestades da vida, nós precisamos ser encorajados pelas promessas de Deus. E tem 4 coisas aqui que eu quero destacar rapidamente. Primeiro, Deus é poderoso para levantar pessoas desconhecidas para ajudar você. Versículo 2 diz isso. Eles chegam numa ilha que nunca tinham estado antes. Eles chegam como náufragos. Eles são prisioneiros. Eles estão indo algemados para Roma para serem sentenciadas pelo imperador. E diz a Bíblia que os bárbaros, que os malteses, os acolhem com urbanidade, com máxima humanidade. Gente que eles não conheciam, gente que nunca tinha cruzado o caminho deles, gente que eles não tinham nenhum conhecimento prévio. Deus é poderoso para fazer isso na sua, na minha, na nossa vida, irmãos. Levantar gente que você nunca viu, que você nunca conheceu, para abençoar você. Uma das experiências mais gostosas que eu tive na minha vida, no meu ministério, aconteceu quando eu fui estudar nos Estados Unidos. Chegou um momento em que os nossos recursos tinham acabado, eu tinha 5 meses que estava lá, não tinha nem começado ainda o meu programa do doutorado em ministério, meus recursos tinham acabado, a minha receita era de $1.400 e eu tinha uma despesa de $3.000 por mês. E eu só tinha 2 opções, ou voltava para casa envergonhado, frustrado, ou eu pedia para Deus um milagre. E foi o que nós fizemos. Chamei minha esposa, chamei meus filhos que eram pequenos, falei, nós vamos orar aqui agora.
ajoelhamos na sala e disse: Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata, nós estamos aqui, não conhecemos ninguém nessa terra. Então, e era um lugar, Mississippi, quem conhece o Mississippi, não tem imigrantes no Mississippi. Então, Deus, o Senhor abre uma porta para nós. Quando nós terminamos de orar, o telefone tocou. E eu recebi um convite para pregar numa conferência, a 2.000 quilômetros de onde eu estava. Quando eu chego lá, eu não tinha dinheiro para o lanche. Fui sem nada, zero. O pastor que dirigiu o programa disse algo muito óbvio. Ele disse assim: meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui nos Estados Unidos, e todo estudante é duro. Mas não precisa nem ser profeta para falar um negócio desse, não é verdade? Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu saí daquele encontro com $5.500 de oferta. Um irmão me procurou depois, um pastor, disse: eu vou lhe dar $300 por mês até você ir embora, até você voltar para o Brasil. Voltei para casa chorando. Meu carro estava quebrado na oficina, não podia tirar. Não tinha dinheiro para pagar o seminário, para pagar aluguel, nem para fazer compra para casa. Na semana seguinte, um segundo convite para pregar em New Hampshire, a 2.500 quilômetros. Eu estava pregando meu último sermão, um presbítero vem por trás assim, bota um bilhete na minha Bíblia. Eu falei: não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou meu coração, eu vou lhe mandar $600 por mês, até você terminar seu curso. Quando terminei, eles me deram $2.500 de oferta. Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens a convite, em 10 estados diferentes. Em cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Nunca nos faltou nada. Para minha surpresa, quando nós viemos embora, eu fui ao banco para fechar a conta. Exatamente os valores das nossas economias pessoais que nós havíamos levado, estavam lá no banco. E Deus nos ensinou uma lição. Eu sou suficientemente poderoso para levantar gente que você nunca viu na vida, para abençoar você. Eu sou o seu provedor, você tem que confiar em mim. Segunda promessa, irmãos, que está nesse texto, que eu gostaria que você observasse comigo, que Deus é poderoso para proteger você de todo mal. Olha o que está acontecendo aqui no versículo 6. Quando Paulo joga aquela víbora, quando Paulo joga aquele graveto no fogo, e aquela víbora prende na mão do Paulo, os bárbaros gritaram: é um assassino, tenta se livrar do mar, a justiça não o deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu. As pessoas: não, agora também não é nem um assassino, é um Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus é o Deus que livra você das víboras, do ataque do adversário. Deus é o Deus que protege você, para que esse veneno mortal não destrua você. Deus é o Deus do livramento. Terceira promessa: as pessoas que rotulam você virão a você e mudarão de opinião a seu respeito, quando você anda com Deus. Há uma frase que eu gostaria de dizer aqui hoje, se você esquecer tudo que eu falei, mas guardar essa frase, já me dou por satisfeito. A frase é essa: cuide bem da tua piedade, e Deus cuidará da tua reputação. Você não tem que ficar preocupado com o que as pessoas vão falar de você. A única coisa que você precisa é andar com Deus. Porque quando você anda com Deus, as pessoas vão ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Não foi assim com Jó? Os amigos criticaram Jó, acusaram Jó levianamente. Aí Deus chega para eles e fala: vocês vão ter que ir lá naquele homem que vocês criticaram. Lembram dele? Pois é, aquele homem é mais justo que vocês. Eu vou escutar a oração daquele homem. E quando aquele homem orar por vocês, eu vou escutar a oração dele e vou restaurar vocês. Ande com Deus, e Deus cuidará da sua reputação. Finalmente, último lugar, a promessa de Deus é que a ilha do seu naufrágio pode ser o lugar da sua oportunidade. Olha o versículo 10. Os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário.
Sabe o que eu acho bonito? É que Malta não aconteceu na agenda de Paulo por causa do naufrágio. Não foi o naufrágio que levou Paulo para Malta, foi a mão da providência divina. O pai do maioral daquela ilha, do prefeito daquela ilha, estava doente. Paulo orou por ele, ele foi curado. Os demais enfermos vieram e Paulo orou por eles e eles foram curados. Deus mandou Paulo para a ilha de Malta. O método de Deus foi a tempestade. O propósito de Deus foi a cura e talvez a salvação de muitas pessoas naquela ilha. Meus queridos, a minha oração e o meu desejo é que esta experiência da viagem turbulenta de Paulo para Roma nos ensine lições espirituais nesta noite. Que nós aprendamos a olhar as placas. Que nós nos levantemos como consoladores na hora da crise. Não para culpar as pessoas, mas para apontar soluções. Que na hora das dificuldades, nós olhemos quão maravilhoso é Deus para levantar gente que nós nunca vimos para nos ajudar. Quando a coisa chegar e a morte parecer inevitável, saiba que Deus é o Deus que livra você. Entenda que ainda que você seja tirado da sua rota planejada, é a mão de Deus que está dirigindo o seu destino. Curva sua fronte, por favor. Vamos orar. Talvez você veja aqui hoje com uma crise, uma tempestade na vida, um drama pessoal, uma necessidade específica, urgente. E eu quero dizer para você que o mesmo Deus de Paulo é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Como Ele agiu milagrosamente no passado, Ele age ainda hoje. E se você precisa hoje de uma intervenção sobrenatural de Deus, se você precisa hoje tomar medidas de prudência na sua vida, se você precisa hoje lançar a âncora da fé, da adoração, da oração e da convicção de que Deus vai agir em seu favor. E se você quer colocar essa causa diante de Deus nesta noite em oração, eu queria que você ficasse em pé, onde você está, e eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui reconhecidos de que Tu és o Deus dos impossíveis, o Deus dos milagres, o Deus de promessas, o Deus fiel, o Deus que fala e cumpre o que diz, o Deus que faz e ninguém pode impedir a Tua mão de fazer, o Deus que se manifestou valorosamente, extraordinariamente no passado, e o Deus que ainda hoje se manifesta do mesmo jeito. Nós cremos em Ti, Senhor, nós cremos na Tua palavra, e agora nós Te rogamos que Tu abençoes os Teus filhos e as Tuas filhas nesta noite, que eles voltem para casa hoje na convicção de que ouviram a Tua voz, de que ouviram a Tua palavra, e de que estarão agarrados nas promessas da Tua palavra, porque elas são fiéis e verdadeiras. Bendito é o Teu nome, Senhor, por esta noite, por este culto, pelas pessoas que aqui vieram. Agora, Senhor, leva o Teu povo em paz para casa, firmados nesta rocha que não se abala, Jesus Cristo nosso Senhor, firmados na Tua palavra e nas Tuas promessas, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.